Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Dicas do Lip mais uma vez. A gente vai fechar agora a nossa aula de lógica falando sobre quantificadores. Tecnicamente, quantificadores já está entrando lá em conjuntos, tá? A gente usa isso mais em conjuntos, mas acaba tendo a ver, porque a gente pode usar os quantificadores em frases, e aí eu queria analisar, né, o valor lógico dessas frases, beleza? São dois quantificadores só, é tranquilo. Se liga só, vamos fechar rapidinho essa aula. A gente vai ter o para todo e o existe. A notação do para todo é um A de cabeça para baixo. De onde que ele vem? Ele vem do inglês mesmo, for all. Não sei se é realmente do inglês, de repente, né, um latim, alguma adaptação dessas. E o existe seria um é ao contrário. Tá? O existe é um é ao contrário. Vamos lá, o que cada um deles significa? Cada um deles significa. Para todo. Se eu escrevo para todo x pertencente a um certo conjunto, que eu vou chamar de azão, ok? Isso significa que todo elemento, geralmente a frase é assim, para todo x pertencente ao azão, aí eu vou botar uma proposição aqui, ok? Como é que a gente vai ler essa frase? Literalmente, para todo x pertencente ao azão, essa propriedade é satisfeita. Então, eu estou entendendo que todo elemento, não é quase todo, alguns, todo elemento, sem exceção, satisfaz a proposição P. Satisfaz a proposição P. Tá bem? Essa é a ideia. E o existe? Como é que funciona o existe? A gente costuma escrever assim. Existe x pertencente a A, tal que... Aí, esse tal que pode ser vírgula, mas geralmente a gente bota uma barra inclinada dessa maneira. A proposição P de x seja satisfeita. Tranquilo? E que isso vai significar? Pelo menos um x. Existe pelo menos um x. Satisfaz a proposição P. Então, repara só. O para todo tem que ser todo mundo. Não tem exceção. É geral. O existe, se tiver um, tá bom. Ah, se tiver dois, tá bom também. Se tiver 200, tá bom também. Se tiver todos, também tá bom. Basta que tenha alguém. Basta que exista um. Legal? Então existe uma diferença aí. Quando eu falo existe alguma coisa, eu só tenho que mostrar que ela existe. Se eu mostrar um exemplo, tá safo. Agora, o para todo, o buraco fica um pouco mais embaixo. Porque eu não consigo, geralmente, né, os conjuntos são infinitos, eu não consigo mostrar que todo mundo satisfaz, um por um. Eu teria que provar de fato, né, fazer alguma relação matemática, uma conta, um argumento lógico, para garantir que realmente todo mundo vai satisfazer. Maneiro? Em geral, a gente vai estar muito interessado em negar essas frases. Negar o para todo, negar o existe. Uma parada maneira? Um é negação do outro. Bem prático, né? Só tem dois mesmo, um é negação do outro. Tipo, o e é a negação do ou, e vice-versa. O ou também é a negação do e. Só tem que tomar cuidado, né? Quando a gente viu ali, negação do e, não é p ou q, não é assim. É o ou das negações. Então é não p ou não q. Certo? Tem que respeitar ali o não. Show? Então, eu vou botar aqui negações. A gente já estudou as negações no vídeo anterior. Só que agora a gente quer as negações dos quantificadores. Que a gente não estudou ainda, porque a gente deixou para ver os quantificadores agora só. Tá? Se eu quiser negar, eu vou botar a frase matemática e aí eu vou traduzir para o português, tá bem? Tem algumas formas de traduzir para o português. E aí eu quero enfatizá-las com você. Felipe, muito bom. Negação do para todo x pertencente a A, então P de x acontece. Ok?
Negação disso, pensa comigo, tá? Antes de eu sair escrevendo, pensa comigo. Como é que eu nego a frase? Todo mundo é assim. Todo mundo faz essa parada. Se eu falo todo mundo faz essa parada, pra dizer que é negativo, basta um cara não satisfazer. Podiam ser dois, podiam ser três, podiam ser quatro. Mas basta um. A gente acabou de ver isso acontecer. Então, a negação do para todo X, a proposição P é satisfeita, é dizer que existe pelo menos um X, existe um X alguém, um X alguém foi ótimo, existe alguém, tal que a proposição não seja satisfeita. Essa é a linguagem matemática, claro, eu estou falando, né, em português, então eu já estou traduzindo, mas eu vou traduzir de fato, ok? Para negar todo mundo satisfaz P, devemos ter alguém, alguém, algum, enfim, não satisfazendo. Não precisa ser todo. Um erro que muita gente faz, comete, né, é o seguinte. Ah, eu quero negar. Sei lá. A frase é falsa, tá? Mas não importa. Todo inteiro é par. Aí, um erro muito comum é, se todo inteiro é par, é dizer nenhum inteiro é par. Isso é um erro, tá? ênfase, erro. Por quê? Porque o contrário do todo não é o nenhum. O contrário do todo mundo faz, é pelo menos um não faz. Legal? A gente tem que tomar esse cuidadinho. Agora, se eu quiser negar o existe, eu falo que existe um X pertencente ao conjunto A, tal que a proposição P com esse valor X é satisfeita. Negar isso, aí não tem jeito. Todo X não pode satisfazer. Para todo X pertencente a A, não P de X. Mas olha a estrutura. Não quero que você decore uma fórmula aqui, não. Não tem necessidade. Olha a estrutura. Para todo, P de X é a proposição que ele vai falar. É par, é um quadrado perfeito, sei lá o que ele vai falar, é primo, tá? Quando eu quero negar, o para todo vira existe. E a proposição fica negada. É isso que eu quero que você pegue de estrutura. No existe, ele vira para todo, o P de X vai ser negado, ok? Só que aí, no português, a gente tem duas formas de escrever. Tomem cuidado. Tem a forma oficial, né, que é consequência direta da escrita, e tem a forma soa melhor aos nossos ouvidos. Fica um pouco mais correto, verbalmente falando. Para negar, existe alguém satisfaz? Satisfaz P? Deve-se ter, no caso devemos ter, todo mundo não satisfaz. Só que ninguém fala assim, né? O oficial seria esse, todo mundo, o para todo, não satisfaz P. Só que como é que é. Eu imagino que você já tá pensando, né? Como é que a gente fala isso normalmente? Todo mundo não satisfaz, a gente diz ninguém satisfaz. É aqui que aparece o nenhum. É no contrário do existe. É aqui que vai aparecer o nenhum. Tá bem? Então, devemos ter todo mundo não satisfaz P. Ou, mais comumente, né? O todo mundo não faz
Tu traduz como ninguém faz. Ou ninguém ou nenhum, né? É que eu tô personificando os x's. Ninguém satisfaz P. Belezinha? Show de bola. Então, com essas negações, a gente já consegue ter uma estrutura. Por exemplo, para resolver a questão do EFON, que falava lá, todo nauta... Era alguma coisa com nauta. Não lembro mais nada da questão, mas você consegue facilmente encontrar aqui mesmo no canal, na resolução da prova da EFON, tá bem? É a prova de 21? Acho que é a prova de 21 para 22. Cabeça agora eu não lembro não, mas é uma das provas da EFON resolvidas aqui no canal. Show? Então, não só essa questão, como tantas outras, todas as questões de lógica que apareceram até agora nos concursos da EFON e da escola, tu consegue resolver com essas aulas bem simples. Mas é interessante você ver a resolução mesmo, para poder entender a estrutura do raciocínio que você usa nessas questões. Não tem jeito. Na matemática como um todo, você tem que praticar exercício para poder, de fato, entender a teoria e absorvê-la. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo. Os vídeos, né? Uma playlist inteira, tem poucos vídeos aqui. Se inscreve no canal, essa coisa toda. Manda pro amigo que tá estudando, tá correndo atrás, beleza? Então, no mais, a gente se encontra numa próxima. Forte abraço. Espero que vocês estejam gostando. Valeu!